Oi, gente, boa noite. Vamos aguardar. Daqui a pouco eu já chamo a Noeli para começarmos. Oi, Lucas Sabores, boa noite. Noeli, já já eu te chamo, boa noite. Vamos lá, envia aviãozinho, vamos convidar mais pessoas para assistir essa live. Hoje em dia, o número de pessoas que são alérgicas e têm intolerâncias subiu muito. Então é super importante se informar a respeito disso. Oi, Oi, boa boa noite, Eliane. noite. Bem? Tudo bem? Vamos aguardar um instantinho. Já estão entrando, a Thaís entrou, Minha amiga, a Dora. Ah, bem-vinda, Thaís. A Dora também. Sua amiga também? também minha Dora amiga, Gilbertini. né? Bem-vindas. Só mais um instantinho a gente já começa. A Thaís está dando um oi. Thaís está lá no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Bom, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Iriane, eu sou nutricionista, eu trabalho na área clínica, principalmente com emagrecimento, né, com mulheres. Mas também atendo crianças, atendo idosos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alergias, intolerâncias alimentares. Eu escolhi a Noeli pela Gabriela, né, que tinha várias alergias, né, Noeli? Ovos, leite, trigo. E tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso, né? E a Noeli é um exemplo, assim. Então, eu resolvi chamá-la por isso. A Edivane entrou, a Luciara, bem-vindas, boa noite. A Gi Marques. Bom, vou pedir para você se apresentar, Noeli. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Noeli, mãe da Gabriela, de 10 anos. Eu sou conservadora, restauradora e arte educadora de formação e sou criadora de conteúdo. Eu escrevo Alergia Zero.blog, que é um site onde eu divulgo as receitinhas sem glúten, sem leite, sem ovo, sem soja. E quem quiser, entra lá, porque tem muita coisa natural também, gostosinha. Nossa, linda, linda. Ficou aqui com vontade, viu? Pena que você está no interior, senão eu ia lá bater na sua portinha, Noeli. Oi, Aninha, boa noite. Tudo bom? Bom, primeiro, antes de passar para a Noeli, para ela relatar, eu quero explicar um pouquinho a diferença entre alergia e intolerância, que as pessoas ainda têm dúvida em relação a isso, né? A alergia está muito ligada à questão do sistema imune, o antígeno que o organismo entende como agressor. É muito comum as alergias começarem já na primeira infância, muitas das vezes na amamentação. A mulher consome leite de vaca e que a alergia é mais em relação à proteína do leite de vaca, e não só o leite de vaca, como outros mamíferos também. Leite de cabra. Então, essa fração proteica a criança não consegue digerir. E aí tem aqueles sintomas como baixo peso, deficiência de ferro, são mais comuns esse tipo de sintomas.
E aí a mãe, não que o leite materno cause isso, não é para parar de amamentar, mas a mãe vai ter que fazer uma dieta de exclusão, tirar essas proteínas que causam essa alergia e a partir daí tratar o sistema da criança, né, o sistema imune, para que ela responda, né, por um tempo vai ter que tirar, e isso pode se estender, fórmula, é mais comum nessa primeira infância. Já a intolerância já é mais comum depois, a criança mais velha, que no caso seria a intolerância, por exemplo, ao carboidrato, ao açúcar do leite, à lactose, que os sintomas são diferentes. Distensão abdominal, muita flatulência, diarreia, apesar também de alergia também mexer no sistema digestivo, constipação, já a lactose é um pouco diferente, é a diarreia. Então, só para vocês entenderem a diferença da alergia para a intolerância. A alergia é um agressor ao sistema imune, o sistema imune entende aquilo como um agressor, a intolerância já é mais um desconforto, um sistema gastrointestinal. Aí eu vou começar a falar agora com a Noeli. Como que foi, Noeli, quando você descobriu? Como que foi isso? Que idade que ela tinha? Como que você lidou com isso? Porque é bem difícil, né? É assim, a gente desconfiou dos primeiros sintomas logo depois que ela saiu da amamentação. Então, quando a gente começou a inserir assim, alguns alimentos, papinhas, tal, a gente começou a perceber um pouco de dermatite, narizinho congestionado, e Sim. foi piorando. Quando ela tinha de 2 para 3 anos, aí aumentou. Aí a gente percebeu já que aquela congestão nasal, aí virava sinusite. E aí ia para o hospital, e médico receitava antibiótico, mas ninguém investigava qual que era a causa dessa sinusite. Voltava para casa, muita inalação, dava 20, 30 dias de novo, repetia tudo de novo. A gente foi assim até os 3 anos, 3 anos e pouquinho. Essa, essa via sacra de hospitais. Até que um pediatra falou, isso está parecendo ser alergia alimentar. Pediu exames para os principais alergenos e deu. Deu para glúten, ovo, leite, pouco de soja, corante vermelho, castanhas, pelos de Noeli, como que foi? animais. Como que foi a Oi? sua gestação? Foi tranquila? Você se alimentava, adequadamente? Como que foi É. esse Eu processo? não Ela tinha foi muita, parto cesárea? eu não tinha muita preocupação com a minha alimentação. Eu Uhum. podia comer de tudo, teve algumas coisas que eu não conseguia comer, que me enjoava, mas, sabe, nada demais. Sim, Não fiz muita exclusão de nada, comia muita fruta, bebia muito líquido. Foi tranquila, bem tranquila. foi tranquila. E você foi parto normal ou cesárea? Foi cesárea. Foi cesárea, né? E você Foi. amamentou exclusivamente, fez todo o processo Sim, correto? Não, você conseguiu. amamentei exclusivamente até os 8 meses, até quando ela quis. Não quis Sim. mais depois. E o problema apareceu na introdução alimentar. Sim, a gente Tá. percebeu que principalmente na mudança da fórmula para o leite de vaca. Aí a gente percebeu forte essa alergia. Certo. Ela chegou a apresentar sangue oculto nas fezes? Não, não chegou a ser tão grave Uhum. assim, ainda bem. E os sintomas principais eram os respiratórios, né? E também a dermatite. Isso, bastante dermatite atópica, o olhinho ficava bem roxo, muito cansado, o nariz sempre congestionado, um pouco de diarreia. Certo. E no período, nesse período aí que o pediatra descobriu, qual foi a conduta dele? Qual foi o tratamento que ele sugeriu? Ela entrou Bom, com. Teve que fazer a dieta da exclusão, né? Teve que excluir esses alimentos. Mas ele em entrou com primeiro, alguma com a não, medicação? Como que foi? em primeiro lugar, retirar tudo o que causasse alergia, todos os alimentos que causassem alergia. Mas mesmo assim, sempre tem a contaminação cruzada, né? De algum outro alimento. A gente às vezes nem sabe do que foi.
Você exclui tudo, mas tem alguma coisa ali que você nem sabe o que que é. E até porque a gente não fez exame para todos os alimentos, porque tem muita coisa, né? A gente foi fazendo aos poucos. Então, foi excluir esses alimentos, limpar a casa de tapetes, de cortinas, e quando tivesse alguma reação, alguma coisa, entra com o antialérgico. Muita Ah, inalação de soro fisiológico para limpar as vias aéreas. E é vou só assim. dar um oi para quem entrou aqui. O Max entrou, Morgantini, a Luísa, Beone, a Lília, a Aline, a Silvana. Vamos ver aqui. Elizabeth, a Márcia, treinamento fitness, bem-vindos, boa noite. Certo. E como que foi a sua adaptação? Foi um choque muito grande para você? É, Como que você reagiu? Já era uma angústia, né, para a mãe, né? sim, no começo dá uma bagunçada, né? Você não sabe bem o que fazer. Mas aí você começa, vai retirando e vai substituindo coisas. O que não pode não entra mais em casa. A gente parava de comprar o que comprava antes. A gente nunca foi de comer muita porcaria, mas tinha coisinhas que entravam, né? Tinha as idas à padaria, que eu chamo carinhosamente do reino do glúten. Então não faz mais. Deixa de consumir bastante coisa para você não pôr na frente da criança, né? Para ela não passar vontade. Adulto lida bem Sim, com isso, né? Mas criança não. Foi assim, começo bem difícil. Começo a gente e ia ao mercado, era aquela loucura de ficar lendo o rótulo e a lista de ingredientes, porque às vezes está lá, não contém, mas na lista tem sempre alguma coisa, né? Aí ou sim, tinha ovo, tinha isso é leite. fato, é verdade. Tem que ler a lista de ingredientes, porque você lê só o rótulo, lá está escrito. Não contém glúten, mas aí você vai ver tem algum traço, pode conter a contaminação cruzada. E alimentos que a gente nem acha, café, chocolate, coisas que a Exatamente, gente nem chiclete, imagina. Chiclete. chiclete. Complicado isso, hein? É, E, e essa questão dos industrializados, me conta um pouco, né? Muito caro, né? sim, você imagina, hoje a gente sente uma dificuldade de comprar algumas coisas, né? Todos sem glúten, até tem bastante coisa, mas não é todo mercado que disponibiliza muita coisa. Você imagina 8 anos atrás, né? Não tinha quase Difícil. nada. E o que tinha era muito mais caro. Então a gente acabou tentando fazer tudo em casa, o que mais conseguisse, porque era meio difícil. Não tinha muito leite. Hoje você tem, sabe, uma opção de leite de tudo quanto é marca e tipos. Tem vários pães, biscoitinhos, né? Hoje tem muita coisa, E hoje mas a gente antes tem nem. que tomar cuidado com o seguinte também, Noeli, por exemplo, a gente tira o leite de vaca, né? Que a criança tem alergia a essa proteína. Só que aí a gente começa a entupir a criança de leite de soja. A criança acaba desenvolvendo também uma certa intolerância e até ficando alérgica, né? Porque a proteína da soja também é uma proteína de difícil digestibilidade. Ela também, o sistema imune também pode entender como um agressor, né? Devido a ela ter essa característica dela. Então, as oleaginosas, né, que são as castanhas também, tem muita gente que além de ter alergia à proteína do leite, também tem alergia às castanhas, né? Então é complicado, né? Por isso que tem que estar No caso, acompanhando, né? Vendo se a criança reage, né? Tratar. Tem alguns tratamentos que a gente faz de restituir a flora intestinal com lactobacilos, que foi o que eu fiz com a Gabriela, para ver se aos poucos a criança começa a aceitar, né? Porque senão fica uma alimentação muito restrita, né? no caso dela, eu acabei fazendo leite de aveia em casa e ela se adaptou super bem com a aveia, aveia sem glúten, né? E ela gostou. Então, até hoje ainda faço coisinhas para ela com leite de aveia, porque ela não podia nem ou de castanhas, né? Eu evitava a soja também. A soja era uma porcentagem muito baixa de alergia, mas tinha. Então, não podia leite de castanhas nem de soja, fazia o leite de aveia. E tem a Ah, e receitinha lá no blog.
Tem, né? Tem. E essa questão da aveia, gente, a aveia por natureza ela não tem glúten, mas ela tem por contaminação, porque onde eles fabricam o trigo, geralmente fabricam também a aveia e o maquinário fica contaminado, né? Então, o glúten da aveia é por esse motivo, né? Por isso que às vezes a gente acha que não e a pessoa às vezes acaba comendo e desenvolve uma reação porque acha que não tem, mas tem por contaminação. E é muito Isso. engraçado isso, né? De tudo é mais caro, né? É sem glúten e às vezes não, esses produtos industrializados têm uma pobreza de nutrientes, é pura farinha branca, não tem uma fibra, cheia de conservantes, né? Foi pensando nisso também que você resolveu desenvolver algumas receitas? Isso, porque muita gente pensa, é sem glúten, sem ovo, sem leite, é saudável. Não é bem assim, né? Porque acaba sendo, também tem farinha branca ali junto, às vezes tem biscoito que tem muito açúcar. Aí não resolve, né? É uma guloseima, é para de vez em quando. Então, Sim, fazer em casa é melhor. E aí você não tem a contaminação cruzada também. exatamente. E como que foi a sua. Você sempre gostou de cozinhar? Como que foi isso? Como que você se viu obrigada e acabou pegando gosto? Como que foi? Por sorte, eu aqui em casa, eu e todos aqui em casa sempre gostamos muito de cozinhar. Eu cozinho, meu marido cozinha, a mãe dele sempre cozinhou. Então, isso não foi um problema para a gente. Mas tinha essa dificuldade de adaptar, de substituir uma coisa. Então, muito bolo foi para o lixo. No começo, saía da forma e ia direto para o lixo. Muito pão virou peso de porta, de tão duro que ficava. Perdia muita coisa. Mas com a Aham. prática, né, você vai conseguindo. Hoje sai muita coisa gostosa. Tanto que eu só coloco lá no blog o que ela aceita, o que ela gosta muito, o que foi aprovado aqui em casa, senão nem vai. Ô, Noeli, a Thaís está falando assim, melhores cozinheiros do mundo. Ela já provou das suas delícias? Já, já, Thaís, já. Ô, Noeli, é importante Obrigada, Thaís. falar que quando a gente faz uma preparação sem glúten, tem toda uma química envolvida. Então, não adianta você pegar o trigo, que tem toda aquela elasticidade, que dá aquela fofura, aquela maciez, e trocar pura e simplesmente pela farinha de arroz. Vai virar realmente um tijolo. Então, você tem que adicionar uma fécula, né? Tem que adicionar uma fibra. Explica um pouquinho mais das farinhas sem glúten, porque hoje em dia está muito modinha também, né? Tem muitas pessoas tirando glúten, pensando mais no processo de emagrecer, mas explica mais sobre as farinhas. Como que é esse processo para poder, por exemplo, um bolo dar certo? Então, muitas vezes não é só trocar, né? Ah, vou pegar a farinha de arroz e vou substituir. Não. Tem um mix de farinhas, então você tem que ver para determinado bolo dar certo um mix, para outro é outra quantidade. É assim. Então, cada receita pede uma determinada porção de um ingrediente, vários ingredientes, a gente tem que usar alguns aglutinantes, né? Por exemplo, a farinha de linhaça, que ajuda a dar essa elasticidade, ajuda a substituir o ovo. O psyllium, que é rico em fibras, também ajuda a fazer a crescer e a sustentar essa massa. É um processo que você vai aprendendo com o tempo. Tem uma química toda envolvida, né, nisso. É bem interessante, né? É até bom a gente dar Tem. essa dica para as pessoas, né? Que às vezes tem alguma mãe que está tentando, né, fazer alguma receita e não está dando certo. Então fica essa dica aí, que é necessário você colocar uma fécula para dar maciez, colocar o psyllium, uma fonte de fibra que faz com que, né, a massa também adquira fofura, né? Então tem que prestar atenção nisso. E como que foi na família? A família toda se envolveu? Você teve uma certa resistência? Porque tem sempre aquela tia, né? Que quer, não, isso é bobeira, isso é frescura. Como que foi isso para você? Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém que acha que alergia é frescura. Mas em casa a gente é muito unido, a gente é um time, então não entrava outra coisa e
o que tem para comer é isso, todos comemos igual. Então, se tem alguma coisa que ela não pode comer, ninguém vai comer perto também. A gente, tudo que se eu vou fazer um bolo, é um bolo sem glúten para todos. E ninguém reclama Sim. porque fica muito bom. É, eu tenho testemunha, ó. Você tem testemunha aqui, a Thaís. Bom, a Liduína entrou, bem-vinda, a Luciana, a Thelma, sejam muito bem-vindas. Bom, então me fala um pouquinho sobre a questão da lancheira. Como que foi isso? Festinhas? Porque, como você disse, a criança muitas das vezes ela não entende, né? É, Adulto, lanche- muitas das vezes o adulto não entende, né? Imagina uma criança. a lancheira no começo foi uma preocupação. Mas com criança, como tudo, se você tornar um pouco mais lúdico, criança aceita muito melhor, né? Então, para ela não ficar olhando a lancheirinha do outro, ou que a outra criança pedia na cantina e não ficar na vontade, eu caprichava muito mais na lancheira dela. Fazia uma lancheira mais atrativa, sabe? Fazia um lanchinho surpresa, nem deixava ela olhar na hora, ela via só quando chegava lá, então dava uma ansiedade de ver o lanchinho surpresa. E muitos coleguinhas acabavam querendo o lanche dela, de tão bonitinho que ficava, tão atrativo. Tinha professora que parava para ver o lanche dela. Então é isso, caprichava bastante, fazia um Sim. enfeitinho, sabe? Dava uma cenourinha, fazia com um cortador, transformava numa florzinha, num coraçãozinho, fazia um lanchinho em forma de coruja, colocava um bilhetinho carinhoso junto. Ah, que legal. É, eu tenho uma paciente também que a mãe dela faz os bolinhos dela, né, em forma de muffin, e as crianças querem o bolinho dela, querem deixar o salgadinho, o biscoito Sim, tinha recheado, coleguinha. que chama a atenção, né, das outras crianças. É, os bolinhos, os muffins, cupcakes, eu mandava sempre a mais, porque tinha coleguinha que também ia comer. Mandava para ela e para a coleguinha. Ah, que legal, que bacana. Você vê que, assim, isso também, tirando um pouco a questão da alergia, uma criança que ela tem uma certa resistência, né, para alimentação saudável. Então, é uma dica para as mães continuarem tentando. Quem sabe vocês fazerem, né, uns bolinhos, inserir um vegetal dentro do bolinho, né? Usar a criatividade para fazer algumas coisas para que a criança tenha uma alimentação mais saudável. Porque isso, se a criança não se alimenta adequadamente na infância, vai ser um adolescente que dificilmente vai se alimentar, na fase adulta também pode ter algumas complicações. Então, esse processo de ter uma alimentação equilibrada e saudável para evitar doenças, ele começa na concepção. Antes de você engravidar, aí na gestação ter uma alimentação saudável, equilibrada, a amamentação exclusiva até pelo menos o sexto mês, que isso é super importante, e a introdução alimentar, com alimentação colorida, para que essa criança ela cresça, se desenvolva de uma maneira muito mais saudável. Então, fica a dica aí, não só para crianças alérgicas, mas crianças que têm restrição alimentar, crianças que são muito seletivas. Então, fica essa dica de você fazer os bolinhos, adaptar. Tem aqui a Thelma, ela está falando, a Thelma é minha prima, eu sou celíaca, descobri há 7 anos, a adaptação no início foi difícil, tudo muito caro, nem tudo era gostoso, aprendi a fazer muita coisa. É o que a Noeli acabou de falar. Tem muita coisa ruim, né, Noeli? Industrializada. Tem sim. Tem muita coisa ruim que não vale a pena. É caro e é ruim, não dá. Ela mesma, a Gabi, ela tem um paladar super apurado. Ela come assim, ela fala assim, não, isso não tá bom, isso é muito doce, às vezes tem muito açúcar. Sim, sim, é verdade. Muito açúcar e vários tipos de açúcar. Tem que começar a ler rótulo, porque às vezes o nome do açúcar ele está disfarçado. Maltodestrina, açúcar invertido, aí vem mel, vem vários tipos de adoçantes e até às vezes no final uma sucralose. Então é uma bomba de açúcar. A gente tem que começar a aprender a ler rótulos. Se É, você for ver, de repente, o rótulo de um pão integral, por exemplo, a lista de ingredientes é desse tamanho. O que é melhor comer? Um pão integral com a lista de ingredientes desse tamanho? Ou um pão francês que vai água, farinha, né, para quem não tem nenhum tipo de alergia ou sensibilidade, e sal. Então, às vezes, a é, indústria leva a gente a acreditar que o produto dela é melhor do que o produto simples, né, que a gente foi criado, né? Eu fui criada com pão, só que aí
Hoje em dia, o excesso do trigo a gente já sabe que já foi modificado, passou por vários processos, é transgênico, outros fatores envolvidos, excesso de agrotóxico, medicamento, tudo isso acabou agredindo muito a flora bacteriana das pessoas, e com isso as pessoas estão cada vez mais criando essas sensibilidades. Mas antigamente, no tempo das nossas avós, a gente comia o que plantava, né? Criava a galinha, os ovos, né? Então era outra história. Hoje em dia, até é uma curiosidade das pessoas, aumentou muito por isso. A água que a gente toma muitas das vezes contaminada, até com hormônios, então tudo isso fez que essas sensibilidades e essas alergias aumentassem muito. Então, comer mais comida de verdade, viu, gente? Descascar mais e desembalar menos. Aí, quando a gente quer comer um bolo, um Isso, pão, a gente recorre né, a esses ingredientes que são sempre lembrando de colocar algo mais saudáveis, algo mais saudável, né, nessa preparação, uma fibra, que é bem interessante. Festinhas, viagens, me conta um pouquinho, Noeli. Festinhas são difíceis, né? festinhas. Festinhas, eu sempre mandei ela, né? Mas ela sempre levava a marmitinha. Então, Uhum. cada vez que um amiguinho fazia aniversário, aí em casa também a gente fazia um bolo confeitado, e ela levava o bolo de aniversário na marmitinha. Tem muitas mães e pessoas que têm esse cuidado, que perguntavam, o que que ela pode? Eu posso oferecer tal coisa? Posso uma pipoca, uma gelatina? Tem pessoas que têm esse cuidado, tem outras que não. Sim. Mas a marmitinha sempre foi. Então, levava e ela não tinha problema, porque ela tinha a guloseima dela para comer ali. Para criança, o legal é brincar, né? Então, Sim, sim. ia tudo bem. Eles até esquecem de comer, né? E É, a Thelma tá falando que leva marmita também. Que legal. Miqueias entrou, bem-vindo. Isaac, bem-vindo. Muito bacana. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode colocar nos comentários, tá? A gente está aqui para responder. Noeli, como que tá a Gabriela hoje? Ela tá mais resistente? Como que ela tá hoje? Ela continua com as mesmas alergias? Você conseguiu inserir, por exemplo, algo do leite, um queijo ou não? Ela tá totalmente sensível não, a ainda. gente, não, ela teve uma melhora, assim, faz 2 anos que ela pode comer laticínios, então o leite tá liberado, o queijinho tá liberado. Para isso, ela não, a gente foi inserindo aos poucos, né, para ter certeza de que estava tudo bem. Então, o correto seria fazer todo ano, refazer os exames para ver como é que tá. Então, o ano passado a gente não Sim, fez, esse ano ainda não também, mas eu acho que vai melhorando, vai passando com o tempo. certo. Trabalhando uma alimentação saudável, né? Trabalhando, fortalecendo o sistema imune dela, né? Aí com certeza ela está mais fortalecida e já o organismo não entende como um agressor, né? Já começa a absorver melhor. Teve algum dia que ela passou muito mal? Teve Que uma assim, vez que a gente teve que levar para o hospital, e foi totalmente caidinha, muito, muito mal mesmo. E chegou lá, teve que fazer os exames lá, e tomar medicação lá, a gente ficou preocupado. Isso certo. Mas aí deu tudo certo, né? Ainda bem. deu. E viagens, você chega a entrar em contato com hotel, com companhia de viagem? Como que é isso? A gente não fez nenhuma viagem internacional com ela, né? Só aqui no país mesmo. Mas você, normalmente, quando alguém vai viajar para fora, se a pessoa entrar em contato com a companhia, eu sei que a companhia, eu entrei em sites e procurei essas informações, a companhia oferece um alimento adequado. E hoje em dia está bem mais fácil também, né? Claro que a gente não pode viajar agora, mas quando puder, as pessoas procuram lojas por perto. Tem muito restaurante já hoje, apesar de ter uma contaminação cruzada ainda, é um pouco complicado isso de comer fora.
mas dá para comprar muita coisa em mercados, em lojas de produtos especiais, dá para levar para o quarto, fazer um lanchinho, dá para se virar bem. Ela, mesmo ela pequenininha, aqui no país eu sempre levava uns potinhos com a comidinha dela, chegava no hotel ou na pousada, esquentava no micro-ondas, comprava, levava muita comida, muito pãozinho, fazia um lanchinho. Então, dá para viajar com a criança assim. Tem gente que tem medo, não posso fazer, não posso sair, não posso fazer nada, não posso ter uma vida normal. Não é assim. Dá para conseguir se virar com o que levar muita coisa e comer na própria pousada. Tem pousada que tem, né, fogão, geladeira. Então, chegando lá, cozinha, faz alguma coisinha, dá para fazer. E, legal. E tem na histórico na família? Alguém tem alergia? A Gabriela foi a primeira? Como que é isso na sua família? Não, Não, alimento né? não. Não, não. Eu tenho alergia, mas É. é rinite alérgica, é a poeira, é ácaros, mas não alimentar. E o desenvolvimento dela, tá bom? Como que ela tá? Tá enorme, né? Tá, assim, sempre foi tudo normal, nunca ficou abaixo do peso e Tem alguma falha aqui, vamos ver. Gente, vocês estão ouvindo? tô te vendo. Oi? Oi, Oi? Tá falhando aqui. Oi, vocês estão ouvindo, gente? Me dá aí um feedback. Alguém fala? Estão ouvindo a Noeli? Agora sim. Agora sim. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem algum caso na família? Alguma criança também com intolerância? Hoje em dia está muito comum também intolerância, né? Lactose, que aí os sintomas são totalmente diferentes. Tá ouvindo bem, né? Noeli, me conta um pouquinho pra gente. Tá ouvindo, só está me ouvindo, a Edmeia. E agora? Fala alguma coisa, Noeli, para ver se já. então, eu tenho intolerância à lactose, então eu também acabo me aproveitando dessa, dessa dieta, né? Que assim eu posso comer o que eu faço para ela sem me fazer mal. Ótimo. Conta um pouquinho pra gente do blog, Noeli. Como que Então, o surgiu a blog ideia? nasceu dessa necessidade, né? De como eu via, poxa, se eu procuro e acho dificuldades em encontrar receitas que funcionem, né? Porque receita tem muitas, mas que funcionem de verdade. Ontem mesmo eu fui fazer uma receita, segui direitinho, o blog nasceu disso, essa vontade de compartilhar o que dá certo. Tudo que é feito com carinho, com amor para Gabriela, eu coloco lá. Quem quiser acessar, o link no meu perfil, tá bom? É o alergiazero.blog. Entra lá, tem muita receitinha, que tem muita coisa que acaba Muito legal. E servindo. assim, as fotos maravilhosas, né? Ai, Apetece mesmo. obrigada. É, tem todo tipo de receitinha lá, Noeli?
bolo, torta, que mais? Pães? Coisas é o que a gente tem mais dificuldade de preparar. Tem salgados, Uhum. tem muitas receitas por aí que você não tem essa necessidade de fazer trocas, né, de substituir. Mas tem sim, tem umas receitinhas salgadas, tem bastante bolo, tem doces, sobremesas, pães. Ah, que delícia. E pães, assim, geralmente os industrializados são ruins. Às vezes a gente acaba lançando mão para não, de repente, não dar tempo de você fazer um pão, né? Então, você acaba lançando mão de um produto sem glúten industrializado, mas olha, Isso. é Eu difícil, né? Eu compro para ter sempre um pãozinho, né, à disposição. Mas eu tô Uhum. sempre tentando fazer um pão. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo. Estou no processo de aprendizado de pães que eu não acho tão fácil. Mas estou tentando. E tem uns pãezinhos que saem muito, muito bons. Tem um que eu faço que é com batata doce e psyllium e linhaça, que ele fica muito, muito fofinho. Eu adaptei até para fazer pão de hambúrguer. Então a gente vai comer um hambúrguer em casa, eu faço com ele. A gente nem compra pão de hambúrguer industrializado mais. Ah, que bacana, tá vendo? A Elizabeth está falando aqui que ela tirou o leite e que a barriga dela ficava muito distendida, inchada. Realmente, um dos sintomas da intolerância à lactose é esse. E, às vezes também diarreia. Eu, por exemplo, eu tenho uma intolerância ao trigo, ao glúten. Então, se eu como demais, eu acabo tendo azia, refluxo, então eu procuro evitar. Por isso que eu posto muita receitinha também sem glúten, porque eu faço aqui em casa, né? Não que eu exclui totalmente, mas procuro não ficar comendo muito. A Aninha está perguntando o blog, o nome. Repete, por favor, Noeli, que eu vou escrever aqui. Alergiazero.blog. O link tá lá no meu perfil, tá, gente? Vão lá, gente, vale a pena. Mais alguma pergunta? Olha, a Thelma está falando que a mãe de celíaca tem uma receita de pão francês delicioso, eu faço. Que legal. Essa questão das farinhas, elas estão melhores agora. Tem um conjunto de farinhas, de uma marca famosa aí alemã, que é perfeito. Eu já fiz um pão italiano e ficou muito gostoso mesmo. E assim, todo mundo acaba comendo, né? Eu fiz para mim, meu marido comeu, achou uma delícia. Então, quando você faz essas receitas, você corre risco de ter que dividir mesmo, né, Noeli? Não tem jeito. Eu fiz aqui um pão italiano também. Não foi com essa farinha aí que você falou que eu sei qual é. Sim. Eu fiz o meu mix de Uhum. farinha. Eu tô no interior, aqui é um pouco mais difícil de encontrar alguns ingredientes. Apesar de ter sites, né? Hoje em dia você tem vários sites que entregam. Bem legal isso. Mas eu queria comer uma brusqueta e não achava um pão italiano aqui. Então eu fiz o pão italiano e ficou ótimo, ficou uma delícia. Todos comemos, ficou muito bom. Maravilha. E hoje em dia não tem desculpa, né? Tem muita informação. Leite de vaca você pode trocar pelo leite de oleaginosas, né? Que as pessoas que não têm nenhum tipo de alergia ou sensibilidade. Leite de coco, leite de semente de melão, que a gente estava falando na semana passada sobre o aproveitamento total dos alimentos. Então, você bate com uma fruta, não dá para perceber a diferença, né? É uma questão também da gente pensar fora da caixinha, né? Uhum. Experimentar coisas novas. É bem interessante porque muitas das vezes é bem nutritivo, é saboroso e você está variando mais a sua alimentação. Porque uma coisa que eu não gosto muito é essa questão de produto industrializado. Leite de caixinha fica 6 meses na prateleira, cheio de conservantes. Isso é nutritivo? Para pensar se é realmente interessante a gente estar inserindo na alimentação. Por que não explorar um outro tipo de leite? Ou até comprar um leite mais fresco que fica na geladeira, aqueles de vidro, né? Que são leite. Porque tem uma frase que eu gosto muito: quanto maior o tempo de prateleira do produto, menor a sua vida. Porque a indústria alimentícia ela está lá para vender, então ela não está preocupada com a saúde de ninguém. Então, vamos pensar um pouquinho mais fora da caixinha, explorar mais esses alimentos, que são
bem interessantes, né, Noeli? A Thaís aqui está Até essa, perguntando, para a quem não tem intolerância, alergia, pode falar. a intolerância à lactose, né, ela aparece muito depois que as pessoas consomem muito leite de caixinha, né? Porque esse processo lá Muito, de UHT, ele mata todas as enzimas do leite, né? Então você fica sem a enzima exatamente, que faz a digestão. Não é isso? exatamente. Sem dizer os conservantes, né? Só que as pessoas pensam assim, ah, mas onde eu vou conseguir o cálcio? Você vai conseguir o cálcio nos verdes escuros, você vai conseguir o cálcio na semente de gergelim, que é o segundo alimento no mundo que mais cálcio tem. Então, tem uma infinidade de possibilidades de você repor o cálcio da sua dieta, que não seja também através de cápsulas, suplementos, mas alimento de verdade. Não que o suplemento, às vezes, não deixe de ser necessário. Mas, por exemplo, o suplemento de cálcio pode calcificar suas artérias. Então, por que não explorar os verdes escuros? Por que não explorar as sementes? E a gente suplementar só o que realmente não tem na natureza. Então, é importante isso. A Thaís, não consigo mais tomar o normal, fico inchada. O leite normal, Thaís, para quem não tem alergia zero, lactose pode ser utilizado? Pode ser utilizado, mas se você for ler o rótulo também, não é bacana também. Tem uns que tem açúcar. Água de coco, tem água de coco que tem açúcar. Então, tem que ler o rótulo do leite para poder tomar com mais tranquilidade. Noeli, tem mais alguma observação? Mais alguma coisa que você acha interessante a gente falar? Sobre isso, sobre o cálcio, era uma preocupação. Então, eu acabava buscando outras fontes de cálcio para ela, né? Já que não podia ingerir o leite. Então, colocava gergelim no nuggets, bastante suco de laranja, verduras escuras, né? Brócoli. Ela aprendeu a gostar muito de brócoli, de comer desde pequenininha, tá? Para aumentar o cálcio. Ah, que ótimo, que maravilha. E assim, para o cálcio ser absorvido, ele depende de outros nutrientes. Precisa da vitamina D também, precisa do magnésio. Então, é uma série de nutrientes. Por isso que a gente tem que variar ao máximo a alimentação. Então, a alimentação nutritiva é aquela alimentação que é bem colorida, porque o que tem numa cor não tem na outra. Então, tem que investir sim nas frutas, nas verduras, nos legumes, para a gente ter mais saúde, mais qualidade de vida. E ela gosta, né, Noeli? Ela gosta de fruta, verdura, isso é bem bacana, né? Porque tem muitas crianças que não aderem, né? Mas isso foi um trabalho que foi construído, né? Desde pequena, sempre oferecendo bastante fruta. Ainda hoje, que é uma sobremesa, durante a semana é fruta. No final de semana ela pode comer um doce, pode sorvete, mas durante a semana é bastante frutas e vegetais. Tem coisas que ela não gosta, como toda criança, não vai gostar de tudo. Mas ela come Sim. bem. Ah, que maravilha. E qual a mensagem final que você quer deixar, Noeli? De repente, alguma mãe que esteja angustiada, ou alguma pessoa achando que o mundo acabou? Qual a mensagem final que você gostaria de deixar? Não desanima, não desanima, busque receitas. Eu uso muito o Pinterest para ter informações, para ter inspiração de fazer outras coisas, oferecer coisas diferentes, novas. No começo tem muita coisa que dá errado, mas se você desistir, não vai chegar num resultado bom. Então não desiste, que é a experiência que faz ter resultado. Sim, com certeza. Mais uma vez, gente, entra no blog da Noeli, vale a pena. Além de ter pratos deliciosos, tem as fotos, são... Quem que tira, Noeli? Você mesma? Ou aí você conta Sou com a eu ajuda do seu mesma, sou esposo? eu mesma. Ai, tá vendo? Além de tudo, é fotógrafa. Muito criativa, vale a pena. Então, acesse. É, qualquer dúvida, manda para mim, né? Ou para a Noeli, a gente está à disposição para responder. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Semana que vem vai ter uma live com a psicóloga. A gente possivelmente vai falar sobre compulsão alimentar, que
tá muito comum nessa pandemia. As pessoas se isolaram, mas e aí era aplicativo direto para pedir comida, bebida alcoólica todos os dias, sedentarismo, exposição da televisão a todo tipo de violência, e com isso muitas doenças acabaram que aumentando também. Muitas pessoas não estão adquirindo Covid, mas infelizmente tendo algumas pessoas com doenças cardiovasculares, acabando desenvolvendo diabetes, crianças com depressão. Então, vamos ficar atento a tudo isso, tá, gente? Vamos aproveitar essa oportunidade de estar mais em casa para ir um pouquinho mais para a cozinha, explorar mais, né? Não pratos mirabolantes, tem coisas que são simples. Comer mais comida de verdade, menos produto alimentício, tentar se exercitar de alguma forma. Se você está tendo algum tipo de dificuldade, procura um profissional para te orientar. Terapia também é muito indicado. Então, buscar essas estratégias para a gente não adoecer, porque aí não adoece do Covid, né, Noeli? Mas e aí? Acaba É adoecendo verdade. de outras doenças, né, crônicas. Então, eu gostaria de agradecer. Noeli, quer falar mais alguma coisa? Não, eu que te agradeço o convite, Iriane. Obrigada. Eu agradeço. Tudo de bom para todo mundo. Um excelente 2021. Muita saúde, muita paz. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, viu, Noeli? Obrigada a você. Manda Tchau. um beijo para Gabriela. Tchau. Tá bom. Tchau, gente.